que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Vai por mim, balanço de amor é assim. Mãozinha com mãozinha pra lá, beijinhos e beijinhos pra cá. É isso aí, galera! E hoje, com toda essa animação e alegria, nós vamos falar com vocês sobre o pensamento criativo. Isso mesmo, sobre a criatividade, coisa que a gente já vem fazendo durante as nossas aulas. Afinal, gente, a gente vive num mundo, numa explosão de criatividade. Quem não cria, não recria. Quem não recria, não se reinventa. Quem não se reinventa, não se adapta. Quem não se adapta, fica na mesmice, fica na rotina, que a gente já vem falando sobre isso, sobre nós construirmos novas formas, novos hábitos de criações, de viver de maneiras diferentes, sempre pensando na nossa produtividade, na nossa interação mental. E aí a gente começa falando sobre o nosso pensamento criativo, uma frase de Albert Einstein, para nos inspirar, para nós termos mais insights, momentos criativos. E ele diz assim, que o segredo da criatividade está em dormir bem e abrir a mente para as possibilidades infinitas. O que é um homem sem sonhos? E aí eu pergunto para vocês, a gente vai fazer muitos questionamentos na nossa aula de hoje, muitas indagações, muitas ideias, muitos pensamentos criativos. O que é? O que a gente faz sem sonhar? Se a gente não deseja, se a gente não sonha, se a gente não pensa em algo diferente, a gente fica na mesmice, no comodismo, né? Não ficamos pessoas cômodas. Dalai Lama também tem uma frase que ele fala assim: um coração aberto é uma mente pensante, é uma mente aberta, tá? Aí a gente entra também nesse conceito de que a criatividade não é só um momento. Ele fala que o Einstein comenta que o estado da gente também dormir bem e pensar, né? Muitos insights eles aparecem dos nossos sonhos, dos nossos pesadelos. Será que através de um pesadelo a gente consegue ter pensamentos bons e tirar alguma coisa boa dele? Sei lá, não sei. Aí fica a resposta para vocês imaginarem e ter e pensar que os sonhos também fazem parte do pensamento criativo. E aí a gente vem passando algumas informações, né, para vocês, dizendo que a capacidade criadora, ela é a produção, é a atuação produtiva, construtiva que se revela em ações ou concretizações no contexto cultural, social e do lazer. Aí novamente a nossa palavrinha do lazer, do sair da rotina, de não fazer a mesma coisa durante o nosso dia a dia. Não é necessário que seja um fenômeno ímpar do ser humano, mas necessita ser fundamentalmente uma contribuição do indivíduo. Atualmente, a criatividade tem sido desejada e perseguida por todos, né? Eu vejo a criatividade como um exercício. Ela tem que ser construída, ela tem que ser exercitada. Na verdade, ela tem que ser treinada, a criatividade. É o que a gente vem fazendo nas nossas aulas. Desde o primeiro momento, desde o primeiro que a gente entrou aqui, a gente pedir temas para vocês. É tudo para a gente trabalhar esse conceito da criatividade, de sairmos da mesmice, de trabalhar com um pensamento e com a construção do ser humano. Sabe por quê? Porque a criatividade é o cérebro que faz. Só que esse cérebro pensante é nós que temos que dar condições para ele pensar e criar. Se eu achar que não vale a pena, eu vou continuar na mesma. Eu vou continuar, talvez, como eu disse, cômodo, acordando, fazendo as mesmas coisas, indo dormir, não tendo momentos descontraídos e diferenciados. Então, o nosso cérebro ele faz com que a nossa capacidade seja pensante, como a criatividade seja pensante. E aí, a capacidade de pensar de modo criativo é um atributo essencial a todos os profissionais. Não é mesmo? A gente já não ouve falar muito que o nosso marketing publicitário brasileiro é o melhor do mundo, nossas cabeças pensantes dentro da indústria,
né? Eu gosto muito desse tema do carnaval. Como é que a gente consegue criar temas adversos, sei lá, o papel, por exemplo, e ele transformar num samba enredo, né? De carros alegóricos, de comissão de frente, de fantasias, de música, melodia. Através de um tema, a gente consegue criar. Como são criativos essas pessoas que fazem o carnaval, né? E aí, entra a transformação que por meio de uma abordagem criativa é possível romper as rotinas e padrões de comportamento estabelecidos e ampliar a eficiência. Ou seja, de novo aquela frase do Einstein, a gente precisa estar com a mente aberta, sonhar, desejar e ter comportamentos estabelecidos para ampliar a nossa eficiência. Eu gostei muito desse desenho que fala que são pessoas indo atrás com como se fosse com uma varinha de caçar borboletas, só que eles caçam lâmpadas voando na imensidão. Lâmpadas têm esse sinônimo de ideia, de clareza, de luz, de oportunidades, de criações. Então são pessoas e nós fazemos isso constantemente. Novamente, treinamos essa capacidade criadora no nosso dia a dia. E se você ainda não pegou essa ideia, se você ainda não captou essa informação que somos criativos, muitos acham que não somos, a gente faz um auto-julgamento dizendo que a gente tem uma criatividade muito pouca. Mentira, nós somos criativos e exercitamos elas com frequência. Talvez a gente ainda não descobriu o tão criativo que somos. E o que é a criatividade? Ela é um processo de desafiar as ideias estabelecidas e os procedimentos habituais a fim de encontrar soluções novas. Ou seja, a gente tem coisas diversas que elas já nasceram, já foram criadas, já foram inventadas e a gente também dá soluções diferenciadas para ela. É importante ter consciência dos obstáculos e não perder vistas os benefícios que podem ocorrer de uma abordagem inicial. E aí eu coloco a imagem do Lego, né? Legos são bloquinhos de construções que eles são exercitados desde o processo de quando a gente era pequeno, da infância. E hoje, quantos engenheiros não usam o bloquinho de Lego para fazer as suas construções? Muitos utilizam-se esse recurso para poder construir. A empresa Google, ele tem um espaço voltado para os jogos de Lego, bloquinhos de construção, justamente para ter momentos de inspiração. A pessoa vai lá, cria e de repente vai para o computador e tem uma ideia e começa a pensar. Também a gente tem que ter aberto para isso, né? Criar novas soluções, e a gente vai ver no decorrer da nossa apresentação como criativo nós somos durante nossa existência. E a criatividade também, pessoal, ela está envolvida com as nossas experiências anteriores adquiridas durante o nosso tempo. Então, muitas vezes a gente remota, até mesmo em nossas aulas, a gente pede para vocês falarem alguma coisa e que venha a memória no passado. E aí a gente acaba fazendo no presente. Isso é o poder da criatividade. E aí eu venho falar para vocês o que é ser criativo. Uma pessoa criativa consegue ver as ideias ou questões em um contexto diferente, seja por identificar as potenciais possibilidades que existem em novas soluções. É o que a gente falou. Novas possibilidades, novas oportunidades em novas soluções. Seja para conectar ideias diversas, para criar algo completamente novo, todas as pessoas podem ser criativas. Não temos a tendência cultural em reproduzir o mesmo modo que faz as coisas. Em vez de considerar os problemas como oportunidades, aí novamente a palavrinha oportunidades, para trilhar caminhos inexplorados, nós tratamos como os obstáculos a serem removidos. É bem essa frase que está em verde, que fala assim, que quem pensa de modo criativo enxerga o mundo de outra forma. A criatividade, pessoal, ela pertence a todos nós. É nós que damos essas novas soluções aos conceitos, às possibilidades, aos materiais que já existem. Só que muitas vezes, gente, a gente trata elas como obstáculos. A gente acha que, de repente,
uma caneta, ela serve só para escrever, e a gente já fez atividades com canetas também que possam ser utilizadas no nosso dia a dia, né? De outras maneiras, de outras formas de uso a esse material. Então, realmente, adoro muito essa frase, que quem pensa de modo criativo enxerga o mundo de outra forma. E aí vem uma outra ideia muito importante, ó lá, tá escrito, importante. A criatividade nem sempre resulta em soluções melhores, mas ajuda a gerar mais as ideias e propicia novos pontos de vista, tá certo? Então, o que quer dizer isso, gente? Não ter medo de nós fracassarmos, é arriscar. É preferível pecar pela omissão do que pelas tentativas. Então a gente tem que criar novas possibilidades para dar soluções melhores para o nosso dia a dia. Isso é claro, isso é comprovado. Quem estuda, quem trabalha com a mente aberta, quem trabalha com esse lado neurológico do pensamento criativo, ele lida também com essas frustrações, com esses medos de errar. E muitas vezes a gente não tem essas tentativas, porque a gente acha que não vamos conseguir, que não vamos dar conta. Vamos arriscar, gente. A proposta é essa. Vamos se aventurar, vamos brincar através da criatividade, tá certo? E aqui eu vou ler para vocês, que tá bem pequenininha a letra, mas são 4 dicas para melhorar a criatividade no nosso dia a dia. Então a primeira, vem lá, mapas mentais. Fazer mapas mentais, tanto digitalmente quanto em papel e caneta. São ótimas maneiras de deixar a sua criatividade fluir. À medida que você vai escrevendo, mais as ideias vão surgindo, né? Há quem diga, há especialistas, e eu sou um deles, que tenho bloquinhos na cabeceira, na minha cama. Então, eu tenho papéis anotados. Muitas vezes eu venho com ideia, ela vem no momento, às vezes, que eu menos penso. Ou eu tô no carro, e já falei, mas pra mim, o meu pensamento criativo é dentro do banheiro, é quando eu tô fazendo a barba, quando eu tô tomando banho, quando eu estou fazendo as minhas necessidades básicas. Eu tenho uma coisa louca com o banheiro, que banheiro, ele para mim, um pensamento criativo. Mozart compôs uma das suas sinfonias, se eu não me engano, a nona sinfonia, dentro da banheira, com balde, diz a lenda que ele estava com uma pedra de gelo, que estava com muita dor na cabeça, colocou uma pedra de gelo na cabeça e compôs. E hoje é um sucesso mundial, né? Então, a gente tem momentos também de inspiração e a gente precisa anotar essas ideias. Não deixar para depois, porque a gente realmente esquece, né? O nosso pensamento, ele voa, ele flui. O planejamento diário, o planejamento de dia seguinte, a gente vai dormir pensando no dia seguinte, mas é sempre bom ter essa ideia de anotar. Ajuda os nossos mapas mentais. Outra ideia de dica de melhorar a criatividade é o alongamento e a respiração. O seu corpo tem tudo a ver com o processo criativo. Estar relaxando é essencial a praticar alongamentos e exercícios que melhoram a sua respiração. Você vai ver como as ideias irão fluir melhor. É o estado do mindfulness, é o estado da mente aberta que Einstein comentou com a gente, falou a frase. É nós estarmos abertos. E a atividade física faz com que a gente fique mais relaxado. Já usamos a dopamina, já usamos a adrenalina e deixa o nosso pensamento fluir com mais frequência. Mude a sua rotina. A ideia é fazer tudo ao contrário do que você normalmente faz. Acorde mais cedo ou mais tarde. Frequente lugares diferentes. Ouça novas músicas. Saia da zona de conforto e assim tenha novos insights. É o que a gente comenta, né? Não tá vendo, gente? Não é só o professor que fala. São os estudos que comentam de nós mudarmos a nossa rotina. Fazermos coisas diferentes. Aproveitar novos ambientes da nossa casa, novos cantinhos lúdicos, adequar-se a eles, escutar novas músicas, frequentar lugares diferentes, né? Então, isso ajuda também no pensamento da criatividade, que aí a gente vai buscar outras formas e reproduzir naquilo que a gente busca. E aí que a última ideia, que até um exercício que vocês podem fazer, é o seguinte: são 30 círculos. Funciona da seguinte maneira: você irá pegar uma caneta, você vai colocar 30 círculos, desenhar 30 círculos no papel. E dá um tempo para isso. Vocês colocam lá no cronômetro 3 minutos. E aí vocês vão ter que criar e transformar esses 30 círculos em desenhos de objetos, em criações. Então, através daquele círculo, daquela escrita, a gente fazer novas atividades, novas ideias, novas possibilidades.
Tá certo, gente? Então aí fica mais uma dica para vocês fazerem. O nosso pensamento criativo, algumas pessoas são naturalmente criativas. Elas nascem, a criatividade ela não é um dom, ela é adquirida. Ela é comportamental, a gente vai adquirindo e vai exercitando, ok? Importante isso. Não falem assim, aquela pessoa tem talento para habilidades artísticas, para o crochê, para música, para atuar. Ela é adquirido, ela pode ter geneticamente, cromossomo X, cromossomo Z, alguma influência genética, mas ela tem que ser treinada e lapidada. Mas a maioria aceita as coisas como elas são. Para muitos, uma garrafa plástica serve apenas como embalar uma bebida. Já os mais criativos veem nela um vaso, uma flor, um funil. Quantas coisas acontecem com uma garrafa plástica? Quantas coisas a gente reutiliza o material da garrafa plástica? E aí entra que todo pensamento criativo parte de um questionamento. Será que os objetos se destinam apenas ao fim de conhecer ou nós limitamos o seu uso? E entra aí, né? O pensamento parte de um questionamento. Opa, eu preciso da garrafa plástica para fazer outras atividades. Olha aqui quantas coisas bacanas que ocorrem com a garrafa plástica. Ele é um cachepô, um porta-joias, ele serve para jardinagem, para horta, para colocar sementes e germinar, até um painel verde, um espaço verde dentro de casa. Ele serve como sacolas recicláveis. A gente trabalha também a questão da sustentabilidade quando reusa ou reutiliza a garrafa plástica. Ele serve ali para colocar canetas, porta-canetas, que você pode até colocar no banheiro como porta-escovas também. Brinquedos, enfeites de Natal. Existem algumas cidades turísticas que no Natal enfeitam as suas prefeituras, os seus centros culturais, tudo com garrafa plástica, garrafa PET, né? Guararema é uma cidade que todo ano eles têm um planejamento de fazer trabalhar com os artesãos e trabalhar com o conceito da reciclagem e sustentabilidade em enfeites de Natal, o que leva milhões de pessoas para conhecer essa cidade. Ó, outra coisa bonita ali, uma bandeira do Brasil e escrito reciclar é preciso. Então são coisas que a utilização da criatividade faz com que a gente exercite a nossa mente. E aqui também a gente tem um exercício que eu gosto muito de usar esse tema, falo bastante, de como é escapar de uma chuva. O que usamos na falta de um guarda-chuva? Tá chovendo, a gente não tem um guarda-chuva. Quem tem óculos já coloca a mão na cabeça, na testa para proteger, para não pingar no óculos e atrapalhar. Usa um papel, tem pessoas que usam sacolas plásticas para proteger o cabelo. Usa o caderno, usa a bolsa que tem na frente. Fica em marquise, espera acabar a chuva. Anda perto de gente que está com guarda-chuva protegido. São inúmeras coisas que a gente faz, não uso. E nós aí exercitamos a nossa capacidade criativa também. Como também no uso do clipe. O clipe, que é aquele objeto metálico ou de plástico que serve para prender o papel, e a gente dá tantas funções para ele, gente. Tantas coisas. Vocês vão pensar, vocês vão refletir o que a gente usa e a gente comenta em aula, ok? Para a gente poder dar seguimento aqui às nossas vantagens dos pensamentos criativos. As pessoas criativas sempre oferecem soluções novas para os problemas do dia a dia. A essa capacidade desempenhou um papel essencial na sobrevivência e no bem-estar da espécie humana. Sobre o aspecto social, a criatividade coletiva permite afeiçoar as condições de vida. É o que a gente está sofrendo. A gente está vivendo um processo de criatividade coletiva, em que eu dependo das outras pessoas para a sobrevivência. E não cair em depressões, não cair em outras situações mais agravantes. Nas empresas, é uma qualidade que garante manter a eficiência em um mundo de transformação. Então, a gente precisa dessa transformação. A gente coloca que a criatividade é a arma mais poderosa no processo de transformação. Tá certo? De novo, o que eu falei já anteriormente. Vivemos num momento de explosão da criatividade. Adoro essa frase, explosão da criatividade. Somos sim criativos e exercitamos cada vez mais. E na vida pessoal, ser criativo permite lidar melhor com as rotinas e tarefas menos apreciadas.
Não se importa do que as pessoas vão falar, vamos cultivar a criatividade, vamos exercitar a criatividade sempre com muita força de vontade. De novo, não se preocupando com os fracassos, arrisquem-se. E é a ideia aí das asas à imaginação. Dê asa à imaginação, gente. Recria, cria. É o que vocês vêm fazendo brilhantemente nas aulas de ócio produtivo e criativo. A imaginação liberta as amarras das experiências anteriores. Então, o que a gente tinha do passado, a gente reproduz no agora, no presente. A gente se utiliza dessas necessidades atualmente, porque precisamos para sobreviver mentalmente bem, tá certo? E essa imagem aí da criança atrás de num espaço, num universo, como se fosse uma astronauta, tem a frase que diz assim: a criança é pequena no tamanho, mas tem uma imaginação maior do que no universo. E aí eu repito que não é só a criança. A criança é muito mais porque ela vive na ludicidade frequente. Ela vive no fantástico mundo de Bob, com seus amiguinhos imaginários, se criando e dando novas formas aos brinquedos delas e objetos delas. Por que? Aí eu pergunto, por que quando a gente ganha responsabilidade, amadurecimento, a gente perde esses conceitos da criatividade, hein? Não é? Não precisa pedir um professor para a gente exercitar o nosso pensamento criativo. Ele tem que ser constante. E é constantemente que a gente usa as nossas criatividades, nosso pensamento criativo. Afinal, a criação é a característica primordial no desenvolvimento humano. É criar que a gente vai se desenvolver enquanto pessoas. Essa é uma frase minha, que até foi publicada até mesmo pela Universidade do Brincar, onde o professor atua também. E é extremamente importante para a nossa vida do dia a dia. Amo vocês e vocês têm que me amar. E antes de finalizar, olha, vou pegar a nossa papelzinho, nossa semente de reflexão e falar que, nossa, só de... que louco, gente, é muito louco esses pensamentos quando ele é pensado fortemente do lado positivo. Olha que louco que eu peguei. Nossa imaginação aumenta o mal que nos é oculto. Procure primeiro saber a verdade, se isso se consegue através do diálogo e compreensão. Então, gente, a imaginação ela é adquirida através das nossas experiências, do nosso diálogo, da nossa compreensão do que a gente está julgando, do que às vezes a gente faz um auto-julgamento. Tá certo, meus queridos? Vamos continuar exercendo o pensamento criativo, que eu tenho certeza que vocês são criativas e estão exercitando isso com muita frequência. Um grande beijo, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Amor, eu balancei o meu bem, só vai no meu balanço quem tem carinho para dar. Deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém, deixa que